Bom, a gente já sabe como relacionar as soluções de um par primal dual usando o teorema de Folgas, né? Esse teorema ele dá uma ferramenta para encontrar a solução de um através do outro, certo? Então, isso é uma das utilidades de você ter uma solução dual. Mas como é que a gente interpreta essa solução? Né? Porque o problema dual apareceu de uma historinha que eu contei, né? Mas será que a gente consegue dar um significado a ele, né? As variáveis dele, as restrições dele? A gente já sabe que ele dá um limite inferior, que ele dá a solução ótima, algumas coisas. Né? Será que a gente consegue dar um significado para esse problema? E aí a gente vai aqui tentar dar uma interpretação geométrica para o problema, para as restrições do problema, né? Usar um desenho para a gente tentar interpretar as restrições do problema e as variáveis do problema. Eu acredito que quando a gente desenha, as coisas podem ficar mais claras. E se a gente entende melhor esse objeto, a gente consegue trabalhar melhor com ele. Certo? Então vamos pegar aqui um problema, esse par que a gente usou no teorema de formas complementares, primal dual, e vamos trabalhar um pouco sobre ele. Bom, eu vou olhar o problema P por linhas. Né? Então, se eu pegar a iésima restrição aqui, vai ser a iésima linha de A vezes X maior ou igual do que a iésima componente de B. A iésima linha de A eu estou denotando por AI transposto. Estou botando o transposto aqui porque é um vetor linha. Então, AI transposto X maior ou igual a BI para todo I. Por outro lado, as restrições do dual, aqui eu tenho a matriz transposta vezes U, eu vou olhar o problema dual por coluna. Então, aqui eu tenho cada coluna de A transposto vezes cada componente de U, nesse produto. A iésima coluna de A transposto é a mesma iésima linha de A. Tá? Então, aqui eu tenho o somatório de AI transposto, onde é o mesmo cara daqui, vezes o I menor ou igual a C. Isso é uma maneira de eu olhar as restrições do dual por coluna. Bom, acrescentando variáveis de folga, na iésima restrição, eu vou acrescentar menos x e f, porque é uma restrição de maior ou igual. Certo? E aqui, no dual, eu iria acrescentar mais o f. Né? Como eu quero olhar o dual por coluna, mais o f, ou seja, I, o f, é a mesma coisa que cada coluna da identidade vezes cada componente de UF. Isso aqui é a combinação linear das colunas da identidade pelas componentes de UF, para dar o produto IUF. Então, aqui eu estou olhando as restrições do primal por linha e as restrições do dual por coluna. Tudo bem? Bom, olhando para esse par aqui, né, eu quero entender um pouco melhor o que significa o problema D, suas restrições, etc. A gente sabe que o teorema de formas complementares diz o seguinte: para eu ter otimalidade, eu preciso de ter viabilidade primal, só depende do x, né? Viabilidade dual, só depende do u, e complementaridade de folgas, quer dizer, cada variável dual vezes a folga primal correspondente tem que ser zero, e cada variável primal vezes a folga dual correspondente tem que ser zero. Isso é o teorema de formas complementares que me diz. Muito bem. Eu quero entender o que é o U, o que são as restrições do U. Então, eu vou concentrar minha atenção na viabilidade dual e nas condições de folgas complementares. Se eu olhar aqui para a viabilidade dual, o que é que eu estou dizendo? Né? Bom, primeiro, eu vou chamar de AI transposto, que é a iésima linha da matriz A, eu vou chamar de gradiente da iésima restrição. A iésima restrição, ela é a linha de A vezes o vetor x. Se eu olhar para o lado esquerdo da restrição, pensar nisso como uma função de x, os coeficientes dessa restrição, que são a linha da matriz, é o gradiente da função. Por isso que faz sentido a gente chamar isso de gradiente. Tá certo? E quando eu pego a restrição na igualdade, a iésima restrição na igualdade, esse gradiente ele é perpendicular. Né? Como a gente já sabe, o gradiente é perpendicular às curvas de nível da função. Quando eu ponho na igualdade, eu teria uma curva de nível. Certo? Bom, da mesma maneira, quando eu pego aqui xj maior ou igual a zero, xj maior ou igual a zero é a mesma coisa de ter o vetor EJ, que é um vetor unitário com 1 apenas na posição j, vezes x maior ou igual a zero. Então, o vetor EJ é o gradiente da restrição
da JS, uma restrição do x maior ou igual a zero. Tá? Por que é que eu estou falando desses vetores? Porque é os que aparecem aqui, né? O AI transposto é um vetor ortogonal à iésima restrição, e o EJ, restrição, né, do sistema X maior ou igual a B, e o EJ é um vetor ortogonal aos eixos, que é uma das restrições do tipo XJ maior ou igual a zero. Então, olhando dessa maneira, a viabilidade dual significa dizer o seguinte, olha só, o vetor C é igual a uma combinação dos gradientes das restrições. Que tipo de combinação linear? Maior ou igual a zero, ou seja, uma combinação cônica. Eu estou dizendo é que o vetor C, quando eu olhar para os gradientes das restrições, né, se aqui for o gradiente de uma das restrições, se aqui for o gradiente de outra restrição, o vetor C tinha que estar no cone gerado por essas restrições. Tinha que ser uma combinação cônica disso. Bom, e, além disso, para satisfazer as condições de folgas complementares, eu estou dizendo que os multiplicadores dessa combinação cônica, que são as variáveis duais, eles só podem ser não nulos, né? Quando é que o I pode ser não nulo? Quando a restrição for ativa, quando a folga dela for zero. Né? Quando é que o JF pode ser não nulo? Quando a restrição de não negatividade for ativa. Ou seja, no ótimo, essa combinação cônica ela tem que ser apenas dos gradientes das restrições ativas. Então, quando eu olhar para as restrições ativas num certo ponto, se ele for ótimo, o vetor C tem que estar no cone gerado por essas restrições ativas naquele ponto. Certo? Bom, uma outra maneira de ver é se eu passar o vetor C para o lado de cá, né? E aí o que eu estou dizendo é que esses vetores aqui, eu posso pensar nos vetores como força, né? Essa combinação aqui dos gradientes das restrições ativas mais o vetor menos C é zero. Ou seja, se eu pensar como forças, eu estou dizendo que os gradientes das restrições ativas, somado ao menos C, que é o sentido de otimização do problema de mínimo, é zero. Quer dizer, esses vetores estão equilibrados. Né? Quando eu somo essas forças dos gradientes e do vetor menos C, que é o sentido da função objetivo, eu dou zero. Né? Isso dá zero. Ou seja, eu tenho um equilíbrio de forças no ótimo. Tá? Vamos pegar um exemplo para entender melhor esses comentários que eu fiz. Então, vamos tomar aqui o primal e o dual que vocês sabem construir. Eu aqui estou desenhando o problema primal e estou representando os gradientes das restrições ativas em cada ponto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ponto C, quais são as restrições ativas nesse ponto? É essa restrição aqui, né? Menos x1, menos x2, maior ou igual a menos 6, que é essa que passa pelo ponto CD. Então, ela está ativa, quem é o gradiente dela? É um vetor ortogonal a ela, que é o vetor menos 1, menos 1. Esse é o vetor menos 1, menos 1. Eu desloquei aqui, transladei para o C. A outra restrição ativa é x2 igual a 3 aqui. Aqui o gradiente dela, que é o vetor 0, menos 1. Então, nesse ponto aqui, esses são os gradientes das restrições ativas. No ponto B, quem são as restrições ativas? No ponto B, as restrições ativas é o x1 igual a 0. Está aqui o gradiente dela, que é o vetor 1, 0. E a restrição menos x2 igual a menos 3, está aqui o gradiente dela, que é 0, menos 1. Certo? Essas são as restrições ativas. Então, em cada ponto desse, eu estou colocando as restrições ativas. Tem duas restrições ativas em cada ponto. Certo? Bom, e para ter ótimo, o que é que o teorema de folgas complementares me diz? Ele me diz que o vetor C, o vetor menos C, ele é equilibrado, ele pode ser equilibrado pelas restrições ativas. Observe que aqui os gradientes das restrições ativas estão puxando no sentido do conjunto viável, da zona cinza. Né? Por esse ponto, ela está puxando para vir para baixo, para cumprir a viabilidade. E o vetor menos C está puxando no sentido da otimalidade. Então, essa força e essa, elas equilibram esse vetor, nesse ponto. Então, esse cara aqui é um ponto ótimo. Né? Nesse ponto aqui, eu não tenho equilíbrio, tá vendo? Essa força puxa para cá, de viabilidade, essa força puxa para cá, de viabilidade, e a função objetivo puxa para cá.
Se eu fizer uma resultante dessas três forças, dá para ver que eu vou ter uma componente puxando no sentido de vir aqui para cima. Né? A resultante dessas duas coisas dá algo assim, aqui no meio, e a resultante dessas duas coisas vai dar algo assim, para puxar para cá. Da mesma maneira aqui, ó, quando eu estou nesse ponto, a resultante desses dois caras vai dar algo aqui no meio. Quando eu somar isso com isso, vai puxar nesse sentido aqui, no sentido de vir para cá. Então, não estou em equilíbrio. O gradiente ainda consegue ser mais forte do que as restrições. Tá? Os gradientes das restrições aqui, eles são ponderados pelas variáveis duais. Então, a variável dual, ela dá o peso da restrição naquele equilíbrio. Certo? Então, se a variável dual associada a essa restrição aqui for 1, o peso dessa restrição, do gradiente dela nesse equilíbrio, é 1. Tá certo? Então, dá para vocês verem que o único ponto ótimo aqui é esse, o B. Né? Se você desenhar essas curvas de nível, você também ia ver que o ótimo, daqui o vetor menos C, né? Então, eu estou indo no sentido daqui, as curvas de nível iam ser assim, esse seria o ótimo. Certo? Tá bom? Bom, como eu disse aqui, o equilíbrio está no ponto B, e aí esse equilíbrio, se eu tivesse resolvido o problema, as variáveis duais iam ser o 1, o 2 igual a 1 e o 1F igual a 1 também. É fácil ver que se eu substituir aqui, essa solução vai ser viável e vai ter valor, vai ser complementar a esse ponto X, que é o... Eu vou deixar para vocês checarem isso aí na mão, que é o ponto 0,2. Então, se eu pegar aqui o ponto 0,2 e esse ponto aqui, eles são complementares. Certo? Os outros pontos, como eu falei, eles não têm equilíbrio entre o gradiente e a função objetiva. O gradiente ainda consegue, por mais que você pondere os gradientes das restrições, a função objetiva ainda consegue ter uma componente que vai deslocar no sentido de vir para cá. Tá? Eu vou mudar um pouquinho o problema. O problema aqui era x1 e menos x2, certo? E aqui eu vou mudar, olha, para menos x1 menos x2. Então, quando eu mudei aqui só a função objetiva, eu mudei aqui só as restrições. Né? Só o lado direito das restrições. Bom, vamos olhar agora o que é que acontece com esses equilíbrios. Né? O gradiente mudou agora. O gradiente agora é menos 1, então menos o vetor C é 1. Então, se eu olhar para o ponto B agora, as restrições ativas são as mesmas, né? Os gradientes das restrições ativas são os mesmos, mas eu não consigo mais equilibrar o vetor C com o vetor menos C com isso aqui. Em outras palavras, o vetor C não está no cone gerado por essas duas restrições. Tá certo? Mas se eu vier bem aqui, né? Nesse ponto aqui, os gradientes das restrições ativas são essas, e eu consigo, sim, equilibrar o menos C com o gradiente dessa restrição. Basta eu ponderar, por exemplo, esse vetor aqui com 1 e esse aqui com 0, que eu já equilibro. Eu nem precisei dessa força aqui, apesar dessa restrição estar ativa, eu nem precisei dessa força para equilibrar o gradiente. Certo? Da mesma maneira, se eu vier para o ponto D, né, as restrições ativas aqui são essa aqui, né, que o gradiente é para cá, e essa aqui, que o gradiente é para lá. De novo, eu não precisei dessa força, que eu poderia usar nesse ponto, para equilibrar menos o vetor C. Basta eu usar essa daqui. Ou seja, apesar de eu ter uma restrição ativa, a folga dela é 0, a variável dual também for 0. Então, no par de complementaridade, eu tinha 0, 0. Eu tinha um cara que eu podia ponderar, porque a folga é uma restrição ativa, a folga dela é 0, mas eu não estou precisando. Significa dizer que eu tenho uma degeneração. Né? É por isso que eu vou ter múltiplas soluções. Certo? Lembra que eu falei em algum vídeo anterior que eu tenho o teorema de folgas estritas? Né? Então, se eu vier aqui para esse ponto E, né, no ponto E, a única restrição ativa é essa daqui. Então, esse é o único gradiente que eu posso ponderar. E, de fato, eu consigo equilibrar o vetor menos C com isso aqui. Então, nesse ponto, eu teria complementaridade estrita, porque eu só estou ponderando os gradientes das restrições ativas, exatamente. Aqui eu estaria ponderando como nulo um gradiente de uma restrição ativa, fazendo que eu tenha 0, 0 no par de complementaridade. Tá? Então, nesse outro exemplo aqui, quando eu mudei o vetor C,
eu passei a ter múltiplas soluções no primal e passei a ter uma solução dual degenerada. A solução dual, né, vai ser 1 para o multiplicador dessa restrição, para essa daqui, ou seja, a variável U1 é igual a 1, e as outras variáveis todas, inclusive a folga, vai ser 0. Né? Se eu colocar 1 aqui, a folga dessa restrição é 0, a folga dessa restrição é 0, e o 2 é 0. Tá? Então, acho que dá para vocês entenderem o dual como sendo um ponderador, as variáveis duais, como sendo um ponderador dos gradientes das restrições ativas no ponto, tá? Na tentativa de equilibrar o vetor da função objetiva, que vai puxar no outro sentido, e quando esse equilíbrio acontece, eu estou no ótimo. Tá? Então, como eu disse aqui, tudo aquilo que eu falei, no segmento CD, eu tenho equilíbrio em qualquer ponto desse segmento, usando como ponderador 1 para a primeira restrição do primal, né? Ou seja, o 1 igual a 1. Eu tenho degeneração dual, pelo que eu já tinha dito, e múltiplas soluções do primal, complementaridade estrita no ponto E. É isso.